Que bom estar com você mais uma vez, mais uma noite, mais um tempo, pela glória de Deus. Amém? Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado aí? Vamos orar juntos? Em nome de Jesus. Você pode dar um sorriso para a pessoa que está perto de você? O melhor sorriso que você tiver, e dá um sorriso para ele ou para ela aí. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, nessa noite nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, nós queremos declarar nesta noite que o Deus eterno, que o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa felicidade é o Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais um tempo, muito obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por mais esse momento que nós estamos aqui reunidos em Teu nome para glorificar o Senhor. Consagramos a Ti essas horas, essas primeiras horas de culto, de celebração ao Senhor. Nós consagramos a Ti, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nós consagramos nossos pensamentos ao Senhor, e que nenhum outro pensamento daquilo que está lá fora possa nos impedir de entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, que não venha nos impedir de nos rendermos diante do Senhor, diante do Teu senhorio, diante da Tua presença, diante do Teu poder, diante da Tua graça. Então por isso pedimos ao Senhor, alcança-nos nesta noite mais uma vez, com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor, constranja-nos com o Teu amor, que o Teu poder, que o poder do Teu Espírito venha fluir em nós e através de nós. É o que nós oramos ao Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Senhor Deus, esta noite, ó Pai amado, o cântico que nós iremos entoar ao Senhor. Pai amado, que não seja palavras, que não seja louvores, Deus eterno, da boca para fora, mas de verdade, a Tua palavra diz que o Senhor, Pai amado, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. A Tua palavra também diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Então que o Senhor possa, mais uma vez nesta noite, habitar em nossas vidas e nosso coração, e que a Tua glória, Deus Santo, venha pairar sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Vamos adorar Ele, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a Ele e Ele se achegue a nós. O Senhor, quando a gente dá esse primeiro passo, Ele é recíproco. Ele está sempre disponível, Ele está sempre atento, está sempre com os olhos atentos ao nosso clamor, à nossa adoração. E hoje a gente tem a oportunidade de adorar o Senhor juntos em unidade, a primícia do Senhor. Estamos aqui para adorar e vamos fazer isso com as nossas vozes, com o nosso corpo, com a nossa mão, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Nós vamos entregar agora, nessa noite, a nossa adoração ao Senhor. Ele está atento para receber o nosso louvor, a nossa adoração. Amém, igreja? Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir. Sonda-me com Teu amor. Enche-me com Teu
teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar sua glória sobre mim transforma-me com teu amor. Enche-me com teu amor. Inunda-me Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor, em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar. Você pode adorar o Senhor novamente com essa parte desse louvor? Teu amor, A única coisa que o Senhor quer de nós é profundidade. A única coisa que Ele quer de nós é a nossa adoração genuína, uma adoração verdadeira, uma adoração simples, mas verdadeira, uma adoração genuína. Ele espera isso de nós, Ele quer isso de nós. Adore o Senhor com o teu coração. meu lugar, nada vai me separar. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Assim como a corça, um animal tão lindo criado por Deus. É muito lindo de ver, porque a corça, quando a pele dela está ressecada, quando está ressecada, ela fica frágil, ela fica vulnerável. E os predadores sentem o cheiro dela de longe. Quando não tem água suficiente na pele dela, os predadores sentem o cheiro da corça. E a corça, ela é capaz de andar quilômetros. A corça, ela é capaz de andar quilômetros somente pelo cheiro das águas, para procurar água. Então, é assim que o Senhor quer que a gente faça. É assim que Ele quer
nós adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E ela vai longe. Em Abacuque 3,19 fala que ela tem grande força, justamente para isso, para buscar água. Quando ela encontra água, depois de andar quilômetros e quilômetros de distância, quando ela encontra água, ela caminha, enquanto os pés dela estão alcançando o fundo, ela continua entrando dentro da água. Ela continua entrando dentro da água até que os pés dela não alcancem mais o chão. E aí só fica a cabecinha dela do lado de fora e ela é capaz de ficar um longo tempo ali, mergulhada em águas. E não é assim com nós, não é assim com o povo de Deus, com os adoradores do Senhor. Então vamos adorar. A única coisa que o Senhor quer de nós, do seu povo, da sua igreja, da sua noiva, é que nós o busquemos com todo o coração, de forma verdadeira, de forma genuína, de forma simples, mas verdadeira e profunda. Cante ao Senhor. Se você pode, levante as suas mãos como forma de adoração ao Senhor. Se você pode, adore o Senhor com as suas mãos, com a sua voz, com o seu corpo. Se você está tendo dificuldade de adorar o Senhor com o seu corpo, com a sua voz, nós declaramos você livre. Nós declaramos o povo do Senhor livre para o adorar de forma verdadeira. Que nós tenhamos fome e sede da presença do Senhor. Cante ao Senhor. Ele está atento, Ele está com o ouvido atento a nos ouvir, a entregarmos uma verdadeira adoração para Ele. Me separa do teu amor. Para encerrar, vamos cantar novamente. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar a presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor. Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Ansiamos pelo derramar da tua presença. Ansiamos pelo teu doce perfume, Pai, neste lugar. E desejamos a tua presença. Desejamos a tua presença, Senhor, neste lugar. Clamamos ao Senhor pela tua doce presença, Espírito Santo. Aleluia, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos ao teu nome. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Você pode dizer glória a Deus, o Senhor é bom. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Você pode levantar a tua voz. Você pode clamar o Senhor, você pode o adorar nessa noite. Você pode clamar o Senhor. Você já falou com Ele nessa noite. Você já falou com Ele nesse dia. Você já se rendeu ao Senhor nesse dia. Você tem a oportunidade. Nós temos a oportunidade de nos derramar na presença dEle nessa noite em unidade, em comunhão. Adoramos ao Senhor. Fale com o Senhor. Senhor, o Senhor é lindo. Pai, o Senhor é lindo. Pai, o Senhor é lindo. E eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Você já disse isso para o Senhor hoje? Como a noiva adornada, com a noiva que espera a volta do Senhor. Você já teve essa oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para o
Jesus. Toda cadeia que impede o teu povo de adorar, nós declaramos quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dificuldade de adoração, toda dificuldade de adorar o Deus vivo, caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Adoramos ao Senhor, glorificamos ao Senhor, te exaltamos e rendemos o nosso louvor, rendemos a nossa adoração nessa noite, Pai. Nosso amigo, vem com cura todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelos teus com seu óleo venha-nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Faz de
que fazer quando Ele vem aqui. Vai se ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Jesus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber do teu poder. Poder pra curar as cadeias, quebrar com agir, fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda pra fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, mas eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Aleluia, além do véu, além do véu, aleluia. Além do véu, eu quero estar, vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir, fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça perder. Não importa o que enfrentarei,
fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar, as cadeias quebrar, com agir fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Renova a unção sobre mim para profetizar e quebrar. Declare isso. A libertação Abaxeca, ralabá. e o teu poder Declare, declare. pra curar, as Declare. cadeias quebrar, Declare. com agir e fluir. Permite o Espírito Santo fluir através de você. Vai fazer a minha vida mudar. Meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti Declare isso. confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra, uma só palavra, uma só palavra. Uma só palavra que Deus manda. Enche, ralabá, che, ralabá. Meio às lutas eu Fica, vou rache, calabá. triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Libera uma palavra de Deus sobre a pessoa que está sobre você. Imbatível serei. Libere uma palavra sobre a pessoa que está perto de você aí. Uma palavra de Deus. Se o Senhor mandou você liberar, libera agora. Libere uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra. Uma palavra, uma palavra, uma palavra. Abaxe, calarabaxe, ralabá. Só em ti confiar. Ica, rache, caralabá. Vier me combater, Ica, rache, caralabá. temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só Checa, palavra ralabá, que Deus checa, ralabá. vai fazer a minha vida mudar. Meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Ica, ralabá. Que é me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível Com a unção serei. imbatível serei. Abaxe. Unção imbatível serei. Rebararabaxe, ralabá. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível
Imbatível eu serei. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar, fique à vontade, mas não se disperse em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? E a pessoa está de saúde e falou assim: olha, não se disperse. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Queria conhecer você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Todo mundo de casa já, né? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém. Deixa eu avisar aqui antes que eu esqueça. Então anotei para mim não esquecer. Então você que é líder de rede, líder de GC, eu aguardo você aqui na quarta-feira, às 19h30, para nós termos um tempo de alinhamento, né, e uma reunião, amém? Acredito que vai ser breve, 19h30, no máximo aí até as 20h30, né, nós iremos dar o encerramento aí. Então, é algo para a gente poder alinhar, algo para a gente poder, para nós orarmos juntos, em nome de Jesus, amém? Então, você líder que pode, tem disponibilidade, você que não estiver trabalhando, você que talvez não marcou nenhum outro compromisso, né? Então, eu queria desafiar você a estar aqui na quarta-feira, às 19h30. Amém? Outro aviso, então, é sobre o culto dos adolescentes. Amém? Vai ser no dia 20 de setembro, terceiro sábado do mês de setembro, em nome de Jesus. Amém? O tema do culto é o culto do amigo. Amém? Então, você, jovem, adolescente, queria desafiar você a estar aqui, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Segunda-feira, você sabe que é a segunda da família, em nome de Jesus, né? Toda segunda é a segunda da família, e também nós estamos aí, né, dando a continuidade aí à aula da escola de líderes, em nome de Jesus. Terça-feira você sabe que nós temos aí o culto da resposta, terça da resposta. Terça-feira passada foi um tempo muito precioso em Deus, né? Acredito que não vai ser diferente também nessa terça, para a glória do Senhor. Bem, quarta-feira nós avisamos, se eu não me engano, no domingo passado, quarta-feira eu e a pastora Regiane, nós separamos para fazermos atendimentos, amém? Então, caso você, mulher, deseje um atendimento com a pastora Regiane, você pode estar mandando mensagem para o WhatsApp dela lá, e assim que possível ela vai te responder. E caso você, homem, deseje um atendimento comigo, também estou à disposição. Então, quarta-feira nós estamos reservando esse dia para atendimentos. Só precisamos que nos comunique com antecedência para a gente poder se organizar. Amém? Amém? Quinta-feira, você sabe que temos GC. Amém? Então, participe de um GC que estiver próximo à sua casa, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração, para a glória de Deus. Amém? Sexta, então, você sabe que nós temos também o nosso culto de oração aqui na igreja. E aí, sexta-feira, culto de oração aqui na igreja. E aí, na sexta-feira passada, eu comentei com os irmãos que estavam aqui na igreja que eu estaria aqui na sexta-feira um pouco mais cedo, às 19 horas. Né? Deus gerou meu coração para nós podermos aprender juntos. Está aberto para toda a igreja, quem quiser participar. Amém? É gratuito. Tem um livro chamado Desmascarando o Espírito de Jezabel, né? E entendemos nós que estamos vivendo um tempo de grande engano, né? E nós precisamos estar alerta àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então está aberto, em nome de Jesus, para quem desejar, para os irmãos, né? Para toda a igreja. Sexta-feira às 19 e às 19h30 nós iremos fazer, né? Termos o nosso momento e o nosso período de oração aqui na igreja. Amém? Então quem quiser participar, só vir na sexta-feira às 19 horas, eu estarei disponibilizando o livro em PDF. Amém? É isso. Ontem nós tivemos um tempo aqui na igreja muito precioso, né? O Viva Casal. Cadê os casais aqui? Tem casal na igreja aí ou não? Tá meio devagar, sim. Depois de ontem, né, pastora? Não é possível, né? Cadê os casais da igreja? Tem casal aí não? Então é esse pessoal que estava aqui ontem, pessoal animado, né? Poxa vida. Então ontem tivemos um tempo muito precioso aqui para a glória de Deus, né? Viva Casal. Deus falou tão
de uma forma tão especial ao nosso coração. Falamos sobre fidelidade, né? Um assunto falando sobre fidelidade aos princípios que Deus estabeleceu, né? Os princípios que Deus estabeleceu para os homens, assim, fazerem, né? Executarem, e também com as mulheres, né? Os princípios, né, que Deus estabeleceu para as mulheres, né, executarem dentro de uma fidelidade. Agora, não é só fazer, não é só cumprir esses princípios, só ser fiéis a esses princípios apenas um dia, apenas uma semana, apenas uma noite, às vezes um mês, um ano, não é isso. Então Deus, Ele é um Deus de princípios, Deus é um Deus de fidelidade. Deus tem sido fiel com você, sim ou não? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E o livro de Malaquias, ele fala exatamente sobre isso. Malaquias 3:10, Deus, ele alertando o povo, Deus falando ao coração do povo através do profeta Malaquias, exortando o povo em amor, né? O primeiro capítulo, Deus falando com o povo através de Malaquias, e o povo dizendo como se, né, não fosse com eles. E aí no capítulo 3, mais uma vez, Deus alertando o povo, exortando o povo quanto aos dízimos e ofertas. Deus dizendo para ele o seguinte: olha, está faltando em vocês fidelidade a mim nos dízimos, nas ofertas. Então fidelidade é algo que nós assumimos, é um compromisso que nós assumimos, mas não é um compromisso esporádico, é um compromisso em fidelidade, é um compromisso constante, amém? Então não é só um mês, não é só uma semana, não é só uma vez no ano, é um compromisso em constância, amém? Então eu queria orar com você pela sua fidelidade, orar com você por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Queria desafiar você a se colocar de pé e agradecer ao Senhor, apresentar a Ele, louvar o nome do Senhor pela fidelidade dEle na sua vida, e você também assim apresentar a sua fidelidade a Ele através do seu dízimo, através da sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Você que está com a sua esposa aí, eu queria que você, se possível, você dá a mão para sua esposa, ou abraçar a sua esposa aí. Queria, com seu esposo também, né? Queria que você orasse junto em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido tão fiel conosco. O Senhor tem sido tão misericordioso conosco. Nós não merecemos tanto amor, nós não mereceríamos tanta, Pai amado, tanta fidelidade assim, mas foi por amor. É por amor que o Senhor, em amor que o Senhor também nos constrange. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos permite sermos participantes. Pai amado, sermos participantes deste tempo, deste momento. O Senhor nos permite, Senhor Deus, a todos os meses contribuirmos, Senhor Deus, não somente com o nosso serviço, somente com aquilo que nós fazemos, mas com a nossa atitude também nos dízimos, nas ofertas. E o que fazemos é por amor ao Senhor, porque nós decidimos amar primeiramente ao Senhor do que o recurso financeiro, porque decidimos amar primeiramente o Senhor do que o dinheiro, e porque também nós decidimos amar pessoas, porque através da nossa fidelidade, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, pessoas, vidas, famílias são salvas, alcançadas, assistidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor escolheu a família Vive em Ipatinga, Pai amado, para alcançar vidas, para alcançar famílias, para alcançar homens, mulheres, para alcançar e reconstruir templos que estão em ruínas nesses últimos tempos. E nós queremos nessa noite declarar, Pai, pode contar conosco, Senhor. Pode contar conosco, porque a Tua obra não vai parar, Senhor. Pode contar conosco, em nome de Jesus. Nós consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus. E eu abençoo você, abençoo a sua casa, sua família, abençoo o seu recurso financeiro, abençoo a sua empresa, abençoo o seu trabalho, em nome de Jesus. Tenha liberdade nele, para a glória de Deus, com alegria no coração. Fonte eterna és, oh.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, oh, oh, oh. Tu és bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode se assentar em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 7, versículo 4. Êxodo, capítulo 7, versículo 4. Amém. O tema da mensagem é: o Senhor vê um exército. Fala comigo: o Senhor vê um exército. Amém? Só para avisar aí, a pastora pediu para poder avisar, que você pai, você mãe, que vê o seu filho, né, de repente seu filho recebeu um envelopinho roxinho, ou lilás, não sei, é para oferta que eles foram despertados para fazerem. Amém? Então, esse envelope é para a oferta das crianças. Amém? Então, caso seu filho ou a sua filha chegue para você aí com esse envelopinho, é para que você incentive ele, ensine ele a ofertar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você abriu aí o texto? Abriu aí a sua Bíblia? Achou o texto aí? Amém? Amém ou não? Amém. Êxodo capítulo 7, versículo 4, está dizendo o seguinte. Está dizendo assim, olha: mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, por grandes juízos. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos luz do teu Espírito sobre nós, para que possamos compreender a tua Escritura, a tua palavra, e aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, para a glória do teu nome. Pai, que os nossos corações, nesse momento, possam começar a se alinhar ao teu coração, e que a nossa mente, Deus Santo, seja liberada de tudo aquilo que nos preocupa lá fora, Senhor. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós sabemos pela Bíblia que o Egito teve muitas riquezas, não é verdade? O Egito, ele foi um lugar, né, de país, na verdade, de muitas riquezas. Sabemos também que a Bíblia nos apresenta que o Egito foi um lugar onde existia uma escritura, ou existia uma escrita misteriosa. A gente vê lá tantas escritas lá do Egito, né? E que parece que é muito sem sentido, mas tem muito sentido o que eles escrevem, o que eles deixaram lá relatado e registrado. Teve também, né, tem também, né, até hoje, mas muito mais no Antigo Egito, uma religião imponente. Teve também um exército forte e reis poderosíssimos. Então a Bíblia nos mostra exatamente isso. Um Egito, ou um Antigo Egito, muito forte, muito poderoso em tudo que fazia, muito assertivo em tudo que fazia, muito rico, muito próspero, não é verdade? E aí então Faraó, na ocasião, a Bíblia diz que não apenas resistia,
como também afrontava a sabedoria de Deus em não liberar Israel. Então a Bíblia mostra pra gente que Faraó, ele não somente resistia, como também ele de alguma forma afrontava a sabedoria, a soberania de Deus em não liberar o povo do Senhor, não liberar os hebreus para adorar o Senhor lá no deserto. Então o Faraó, ele estava cada dia, cada vez, a cada oportunidade afrontando a soberania de Deus, né? E aí o versículo 4, esse que nós lemos, ele revela a soberania de Deus sobre a história e a liberdade humana. Mas a Bíblia diz também que mesmo sabendo da rebeldia de Faraó, Deus não se abstém de oferecer a oportunidade de arrependimento. Olha só como é que Deus, ele sempre foi, na sua essência, no seu poder. Todas as vezes que Faraó estava resistindo à soberania de Deus, era Deus dando novas oportunidades a ele de arrependimento. Não é verdade? E aí a Bíblia é repleta de histórias e de momentos falando sobre arrependimento. E um dos textos que me chama muita atenção em Atos capítulo 5, falando de Ananias e Safira, não é verdade? Quando venderam uma propriedade, e aí chegaram diante do pastor Pedro naquele tempo, e apresentaram um valor fraudulento, um valor que não era aquele valor, né, do dízimo, por conta da propriedade que eles haviam vendido. E aí Pedro, ele cheio do poder de Deus, com discernimento de espírito, pergunta para ele o seguinte, por que vocês estão mentindo? Vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o próprio Deus. E a Bíblia diz que por conta daquela mentira, por conta daquela situação, Ananias veio a morrer. E aí depois de algumas horas, Deus estaria dando oportunidade para aquela mulher, para a mulher de Ananias, né, poder se arrepender, e faz a mesma pergunta para ela, e ela da mesma forma mente o mesmo valor, e Deus dando a ela uma oportunidade de arrependimento. Então não foi, vejo dentro de um contexto, Deus dando a Faraó, mesmo sabendo que ele estava com o coração obstinado, mesmo sabendo que estava com o coração endurecido, mesmo Deus sabendo que Faraó estaria com o coração voltado para a rebeldia, era Deus dando a ele, a cada oportunidade, uma nova oportunidade de arrependimento. E aí, a frase que nós lemos aí, eu porei a mão sobre Israel, indica a intervenção direta de Deus na história, demonstrando o seu poder e fidelidade à sua promessa de libertar o seu povo. E aí uma outra frase que nós lemos dentro do versículo, dizendo o seguinte, os meus exércitos, o meu povo, enfatiza a relação especial de Deus, ou entre Deus e Israel. E o primeiro ponto que eu queria destacar com você então nessa noite é falar sobre exércitos de Deus. Fala comigo assim, exércitos de Deus. Então, aos olhos de Faraó, os hebreus não passavam de uma numerosa multidão de prisioneiros, de pessoas que estavam sendo escravas ou de escravos. Escravos no físico, escravos na mente, escravos nas emoções. Então para Faraó, os hebreus não passavam de um povo numeroso, mas não somente um povo numeroso, mas também de escravos. Para Faraó não passava disso, era um povo escravo. Era um povo que aparentemente trabalhava somente para sobreviver, trabalhava somente para poder comer, porque Faraó temia o povo hebreu, porque era de fato um povo numeroso. Mas para Faraó, os hebreus não passavam de uma multidão de escravos. Forte isso, não é verdade? Agora, aos olhos de Deus, Israel era os seus exércitos. É o que Deus está dizendo aqui. Para Deus, aos olhos de Deus, o povo hebreu, Israel, era agrupamentos de soldados que formavam exércitos. E aqui eu quero liberar uma palavra sobre as nossas vidas, que aos olhos de Deus, nós somos um exército. Você crê nisso ou não? Você pode declarar isso? Você pode ver a pessoa que está ao seu e falar assim, aos olhos de Deus,
ou perto de você, né? Aos olhos de Deus, nós somos um exército. Amém? Mas o interessante é entender que é o seguinte, que sozinhos nós somos apenas soldados. Fala comigo assim, sozinho eu sou apenas um soldado. Mas agora fala assim, ó, mas juntos nós formamos um exército. E é por isso, é exatamente por esse motivo, que o diabo tenta nos separar, que o diabo tenta nos dividir. Porque ele bem sabe que sozinhos nós não passamos de soldados, mas uma vez juntos, uma vez unidos, nós formamos um exército em Cristo Jesus. Então é importante nós entendermos, é importante nós estarmos atentos às distrações, porque existem inúmeras distrações desse tempo. Por isso nós precisamos estar atentos àquilo que o diabo quer fazer para poder nos dividir a igreja, dividir o exército que um dia o Senhor formou. Então por isso nós precisamos estar atentos às artimanhas, às ciladas que o diabo tenta todos os dias para nos fazer ficarmos separados uns dos outros. E aí, olha o que está dizendo Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus falando, né? Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas em que momento? No momento que a igreja entender que os membros, sendo eles sozinhos, separados, são apenas soldados, mas uma vez unida, se forma um exército. É nesse sentido que Jesus estava falando para Pedro. É nesse sentido que Jesus estava falando para a sua igreja, falando para os seus discípulos, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, uma vez ela sendo unida, uma vez a igreja sendo junta. E agora, separados, não passa de apenas soldados. Quero dizer para você que a sua família é um exército e por isso o inimigo busca separá-la. Você pode dizer isso? Você pode declarar isso? A minha família é um exército e por isso o inimigo tenta separá-la. Então, se você for um na sua família, se você for sozinho na sua família, sinto muito te dizer, mas você não passa apenas de um soldado. Agora, se você entende que você, o seu esposo ou a sua esposa, a sua família, vocês estão juntos, vocês formam um exército, perdão. Então por isso que o diabo ele tenta de todas as maneiras separar a sua família. Por isso que o diabo tenta de todas as maneiras separar a nossa família. Porque se nós entendemos que juntos formamos um exército ou exércitos, e aí o diabo então tenta dessa maneira. Mateus 12, 25 diz o seguinte: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará o quê? Deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha só o que Jesus está dizendo. Que o diabo não precisaria ter participação nenhuma em uma casa, em uma cidade, em um reino. Ele não precisaria se encarregar de separá-los se eles não fossem juntos, se eles não forem unidos. Então, querido, Jesus dizendo para os seus discípulos o seguinte: olha, o diabo não precisa nem se encarregar de dividir vocês, se vocês não forem um. Se vocês não entenderem que juntos vocês formam um exército, mas sozinho você é apenas um soldado.
Então não se contente em ser apenas um soldado solitário. Você pode dizer isso? Eu não posso me contentar em ser apenas um soldado solitário. Ou uma soldada solitária, né? Então lembre-se que o Senhor te convocou para fazer parte do exército dele. Amém ou não? Você pode dizer isso, a pessoa está perto de você. O Senhor te convocou para fazer parte do exército dele. Então Deus não chamou você para ser um soldado sozinho, para ser um soldado que se alistou, mas que agora quer caminhar e quer seguir em frente sozinho. Não. O Senhor convocou você para fazer parte de um exército. E não existe um exército com um soldado sozinho. Amém ou não? Você está entendendo ou não? Então, Ele é o general de batalha. Fala comigo assim: o Senhor é o general de batalha. Amém? É Ele que tem a voz de comando, é Ele que dá a direção. Agora, em toda batalha, os soldados têm que fazer o quê? Tem que obedecer. Fala comigo, tem que obedecer. Agora, se não obedecer a voz de comando do general, se não obedecer, quero dizer para você uma coisa: pode se ferir gravemente, ou até mesmo morrer no meio da batalha. Se o general dá uma direção, se o general dá uma ordem, tem uma voz de comando, e os soldados que formam ali um exército não acatar a direção do general, os soldados podem se ferir de uma forma muito grave, ou até mesmo pode morrer. Agora eu queria fazer você refletir junto comigo. Quantos soldados você conhece que decidiu se refugiar, como fala no exército, é desertar? Quantos soldados você conhece que foi convocado pelo general, mas que decidiu de alguma forma desertar, caminhar sozinho, foi ferido na batalha e até mesmo morreu? E quantos exércitos nós conhecemos que o general deu uma voz de comando, mas aí decidiram também não acatar a voz de comando do general, e aí vieram sucumbir. Então, o que Deus está falando para mim e para você é que nós não podemos nos contentar em sermos apenas soldados solitários. Deus, Ele é o general de batalha, Ele tem a voz de comando, mas como soldados, nós precisamos obedecê-lo. E aí talvez aos olhos de muitos, você não passa de uma pessoa escravizada, talvez pelas suas emoções, talvez pela sua mente, talvez pela sua alma e até mesmo pelo pecado. Talvez aos olhares das pessoas você não passa de uma pessoa escravizada, ou de um escravo. Mas eu quero dizer para você, liberar uma palavra profética sobre a sua vida, mas que aos olhos do Senhor, mas que o Senhor, Ele te vê como um soldado, e que Ele te convoca para o seu exército. Aos olhos de muitos você pode ser, talvez aos olhos de muitas pessoas você não passa de um escravo ou de uma pessoa escravizada, mas aos olhos de Deus, Ele vê você como um soldado o qual Ele chamou, o qual Ele convocou para fazer parte do exército que um dia Ele formou. Você crê nisso ou não? Então quero dizer para você, da parte de Deus, pare de se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Você pode dizer isso ou não? Agora é fácil dizer para as pessoas, né? Eu queria desafiar você a falar para você mesmo. Diga assim: olha, eu preciso parar de pensar o que as pessoas pensam sobre mim. Agora quero dizer uma outra coisa: se preocupe com o que Deus pensa ao seu respeito. Amém ou não? Então, pastor, é uma licença para me fazer o que eu quiser? Porque eu não preciso me preocupar com o que as pessoas vão fazer? Tá tudo certo? Não é isso. Eu penso que o nível de responsabilidade aqui aumenta. Não me preocupar com o que as pessoas pensam de mim é uma coisa. Agora, entender o que Deus pensa ao meu respeito, essa responsabilidade aumenta.
Então é entender o seguinte, que mesmo que ninguém esteja me vendo, o Senhor está me vendo. E é entender o seguinte, que Ele é o que Ele pensa, é o que Ele acha, é o que Ele pensa ao meu respeito. Então o nível de responsabilidade é muito maior. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, você conhece o texto, diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? Vê o coração. Aqui é Deus falando com Samuel, com o profeta Samuel, dizendo a ele, dando a ele uma direção para poder ungir Davi, e que ele mostraria quem ele deveria ungir. Mas o que Deus está falando para ele é o seguinte: Samuel, cuidado com as aparências. Cuidado, porque as aparências enganam. Você pode dizer isso? Cuidado, as aparências enganam. Então é essa palavra de alerta que Deus estava trazendo ao coração de Samuel, profeta Samuel, dizendo para ele o seguinte: olha, eu quero que você vá e que você unja quem eu mandar você ungir, mas não se atente para a aparência, porque as aparências, elas enganam. Você pode dizer mais uma vez comigo? Cuidado, as aparências enganam. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz o seguinte: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então, o texto é muito profundo e está dizendo que somente a Pedro, foi revelado quem Jesus era aos olhos de Deus. Pedro havia reconhecido o senhorio de Cristo. Então, Jesus estava perguntando para os discípulos o seguinte: o que as pessoas estão falando de mim, Pedro? O que as pessoas estão falando de mim, discípulos, no geral? E alguns discípulos dizem o seguinte: olha, algumas pessoas dizendo, eles enxergam o Senhor como João Batista. Outros enxergam o Senhor como Elias. Outros enxergam como algum dos outros profetas. E aí Jesus diz para eles o seguinte: mas e vocês? Como vocês me enxergam? E aí Pedro, o único guiado pelo Espírito de Deus, responde pelo seguinte: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Somente a Pedro que o Senhor revela a quem Jesus era de fato aos olhos de Deus. Pedro reconheceu o senhorio de Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta: você já reconheceu Jesus como seu Senhor? Você já reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? E o segundo ponto dessa mensagem é falar e perguntar para você, na verdade, o que um exército não pode ser. O que um exército não pode ser? Ezequiel, capítulo de número 30 aí? 30 aí? Parabéns! Ezequiel, capítulo 37. Abre comigo aí. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Então, o que um exército não pode ser? Não pode ser
um exército sem vida. Fala comigo assim: não pode ser um exército sem vida. Não pode ser um exército sem o poder do Espírito Santo. Ezequiel 37, versículo 1 ao versículo 10. Está dizendo assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído. Fala comigo: um ruído. Eis que uma agitação, e os ossos se ajuntaram. Fala comigo: que se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dizei ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. Versículo 10. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Então, o que um exército não pode ser? Um exército não pode ser sem vida, e não pode ser sem o poder do Espírito Santo. Ezequiel viu um vale de ossos secos, um vale de ossos secos sem vida, sim ou não? Viu ou não? Amém ou não amém? Agora, o que é que o Senhor viu? O Senhor viu um... Está bem fraco, hein? O Senhor viu um exército. Ezequiel viu um vale de ossos secos sem vida, mas o Senhor viu ali naquele lugar um exército extremamente grande. Ezequiel profetizou, mas quem trouxe a vida foi... Ezequiel profetizou, mas quem trouxe a vida foi Deus. Então, quero dizer para você que somente o Senhor pode trazer vida, somente o Senhor pode trazer esperança. Ele faz o que o homem não pode fazer. Não se contente em ser apenas um soldado solitário, se ajunte ao exército. Reconheça Jesus como seu Salvador, e Deus pode trazer à vida o que estava morto. Deus tem todo o poder para fazer isso, se Ele quiser. Qual foi a responsabilidade de Ezequiel? Qual foi a responsabilidade de Ezequiel? Qual foi a responsabilidade de Ezequiel? Qual foi a responsabilidade de Deus? Trazer vida. Então a gente precisa entender essas duas coisas. Que a nossa responsabilidade é profetizar, mas quem tem o poder para trazer a vida é o Senhor. Agora, Ezequiel poderia muito bem ter recusado profetizar. Eu quero dizer para você o seguinte: que nós precisamos entender qual é o nosso lugar em Deus. Deus está nos chamando não para sermos soldados solitários. Deus está nos chamando para nós
nos alistarmos ao exército dele. Não é para caminhar sozinho. A pessoa está perto de você e fala assim: olha, não é para você caminhar sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa para você bem clara e bem objetiva. Esse negócio de ser crente sozinho não dá certo. Esse negócio de ser crente desegrejado não dá certo. É ser soldado solitário. E aí, querido, não dá certo. Queria convidar você a se colocar de pé. Eu quero te fazer uma pergunta, duas perguntas na verdade. Olha aqui para mim. Você já se alistou no exército? Quem já se alistou no exército aí? Amém? Talvez você tenha um dia se alistado a esse exército. Preste atenção. Talvez você tenha se alistado a esse exército, mas por algum motivo você decidiu desertar. Por algum motivo você decidiu ir embora. Decidiu abandonar. E decidiu se tornar um soldado solitário. E aí um soldado solitário é um alvo frágil para o inimigo. Então eu quero ser a voz profética sobre a sua vida nessa noite. Se você ainda não se ajuntou, se você ainda não está junto, se você um dia se alistou, mas se desertou, se você se encontra como um soldado solitário, quero desafiar você hoje, nessa noite, a se juntar ao exército. Não seja um soldado solitário. Deus formou um exército e é para nós caminharmos juntos. Feche os teus olhos aí. Que você pudesse permitir com que o Espírito Santo de Deus ministrasse ao seu coração. Pode apagar as luzes se você puder aí, por favor. Pode apagar a luz. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração através desse louvor. Em nome de Jesus. O mundo busquei, mas não preencheu-me. Corações tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito pelo seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor.
das belezas, as cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada, Não há nada. nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada Declare isso. melhor, não há nada. Não há nada melhor. Nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada melhor. Não há nada melhor do que se tornar um soldado de Cristo, se alistar ao exército do Senhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor caminhar junto. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Só Ele pode fazer. O que ninguém mais pode fazer, só o Senhor pode fazer. Será que você ainda não se alistou a esse exército? Se não se alistou, eu quero te convidar a se alistar hoje, entregando a sua vida para Jesus. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se tem, vem cá, eu quero orar por você. Nós queremos orar com você. Talvez você um dia se alistou a esse exército, mas decidiu por algum motivo desertar. Decidiu fugir, decidiu abandonar tudo. O general está te chamando nessa noite, está te convocando mais uma vez. E ele está dizendo para você que não é para você ser um soldado solitário, é para se juntar ao exército. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite? Vem cá. Tem alguém? Nada melhor que meu Deus. Talvez você é crente, você é cristão. Talvez você não se afastou de Jesus, mas não se conectou ao corpo de Cristo ainda. Quero dizer para você que essa igreja, ela está aberta, caso você deseje se alistar a esse exército. O que você não pode é se contentar em ser um soldado solitário. Tem que estar junto do exército. Tem que estar junto do exército. Vamos declarar mais uma vez. Vamos declarar essa canção mais uma vez. Não há nada, nada melhor, não há nada. Se você sentiu o desejo do seu coração vir aqui, Nada você tem melhor, liberdade no Senhor. Não há nada, Se você deseja nada ser recebido melhor como que membro meu desta igreja, Deus. como membro da família Viva em Ipatinga, Não há nada, nós recebemos você. nada melhor, não há nada.
você não pode é ser um soldado solitário. Nada melhor, não há nada. Declare isso. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Traz vida ao sepulcro, aleluias. Traz a vida ao sepulcro. Declare isso. Faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Declare mais uma vez. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados. Oh, Xerralabá! Faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados.